Olá, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos aí no 18º webinar. Estou vendo as carinhas aqui de vocês. Beijo, famílias. Beijo enorme. E assim, uma gratidão muito grande no coração. Hoje é um webinar que provável que eu vá me emocionar, né? Porque é uma clínica muito querida minha. É uma clínica onde todo mundo sabe aqui que eu passei por 4 anos lá, então eu estou muito feliz de estar aqui com a Clínica Fertilitar de Porto Alegre, com 3 pessoas que fazem parte da minha caminhada, né? Para quem não sabe, a doutora Rafaela Petraco me atendeu, me assistiu, né? Junto com o pai dela, o Álvaro Petraco. Doutora Débora Farinati é psicóloga, que eu tanto falo para vocês, que me apresentou aí a Alva Recepção, que fez o nosso primeiro encontro com Pedro, onde a chave mudou. A doutora Ana Luísa também, Berwanger, faz parte do corpo clínico do Fertilitar. E é muito feliz, né, esse encontro, que é com muita gratidão que eu inicio esse nosso webinar, né, especial, por fazer parte da minha caminhada, né? Não tem como não ser especial. Então, assim, ó, eu apresento vocês para a doutora Ana Luísa Berwanger, para a doutora Débora Farinati e para a doutora Rafaela Petraco, tá bom? 3 especialistas, 2 fertileutas e uma psicóloga, tá? E quando eu falo que a terapia é importante, é porque ela é importante, né? Porque eu falo todos os dias isso, Débora, todos os dias da minha vida, né? Então, eu vou dizer para vocês que a gente vai fazer um webinar muito especial hoje e a gente vai falar de várias coisas interessantes, tá bom? A gente vai começar falando de uma coisa muito importante que eu tenho recebido, assim, ó, inúmeras mensagens, tá? E por isso eu estou trazendo para esse webinar pela primeira vez essa temática do medo de a gente, de nós, tentantes, que a gente tem, né? E que nos paralisa. E isso tem 2 cenários, né? O cenário que paralisa total, que não consegue nem formar embriões, porque está estagnado o medo ali, né? Será que se eu fizer, eu vou vai dar certo? E esse medo de não dar certo paralisa. Ou eu tenho recebido pessoas que dizem assim, Karina, eu consegui gerar embriões, tá? Só que eu não consegui transferi-los por esse medo. Eu consegui, né, chegar numa etapa ali, mas eu tô com muito medo de que não dê certo. E aí, como é que eu faço? Então, esse medo, eu costumo dizer, vai com medo, porque esse medo vai ser sempre nosso maior inimigo. Mas a gente está aqui com uma psicóloga estudiosa, né, que atende as inúmeras famílias tentantes e sabe que esse medo pode ser impeditivo, sim, né, para o próximo passo, para próximas decisões assertivas, e que a gente precisa elaborar, porque de lutos a gente já falou nos webinars anteriores. A gente já falou de lutos, a gente já falou de reescrever uma nova história, um novo capítulo, a gente já falou do diagnóstico, como é difícil, da montanha-russa de sentimentos. Então, hoje a gente vai, assim, entrar para esse medo, né? Porque realmente eu acho que está pegando e a gente precisa de saber lidar com ele. O que você acha, doutora Débora? Vamos começar nosso webinar mandando tchau para esse medo aí, ou indo com ele nos acompanhando, mas de uma forma saudável? Boa noite a todos, a todas. É um prazer imenso, Karina, compartilhar contigo mais esse espaço tão rico, tão importante na vida de cada uma das pessoas que tu decidisse com a tua luta e com a tua coragem, né? Tocar a vida de cada um a partir da tua experiência, né? Tornando a tua experiência, na verdade, talvez o teu grande símbolo de generosidade, que é de compartilhar, né, a tua vida e a tua luta com tantas pessoas. Então, é realmente um prazer estar com
todos e todas aqui. É um prazer dividir esse espaço com a Ana e com a Rafaela, que, né, dividimos há tantos anos, né, sonhos, esperanças, medos, desafios, né, juntos lá no Fertilitar. Tu começasse, então, me trazendo, né, como um dos nossos eixos de conversa nessa noite. Eu espero que seja uma conversa, que vocês se sintam, assim, muito, muito à vontade para perguntar pelo chat, levantar a mão, de que a gente realmente possa trocar, né, juntos nesse espaço. Falando, então, da proposição do medo e o que é o medo, né? E eu gosto muito de uma frase que diz assim, né, que a coragem não é não ter medo, coragem é conseguir enfrentar o medo que se tem. Né? Então, a ideia é que a gente converse um pouquinho sobre a relação entre o medo, o tempo, o desejo, a espera, a luta, a esperança, né? Talvez seja um tanto ambicioso da minha parte que a gente consiga falar sobre tudo isso, mas todos esses aspectos estão na vida, né, de alguém que deseja ser pai e mãe, que encontra, né, dificuldades nesse caminho. Tem uma frase que eu gosto muito sobre a esperança, que é do Paulo Freire, que diz assim: movo-me na esperança enquanto luto, e se luto com esperança, espero. É um tema delicado, porque a esperança, né, fala de poder esperançar, que é um tema do Paulo Freire, mas esperançar não significa ficar passivo, né, no compasso de espera. E a gente sabe que esperar é um desafio para quem está tentando, porque justo aquilo que já está cansado, né, é de uma espera, né, desse bebê que não sabe, né, quando vem, de que forma virá e de que a gente tem que manter viva a esperança. Então, para começar, né, fazendo a conexão entre esses temas tão profundos, importantes, pensando, né, quando imaginei o que eu traria para vocês, me reportando um pouco, né, para as experiências, para as escutas ao longo desses 20 e tantos anos já, né, que trabalho nessa área, e 20 e tantos anos dentro do Fertilitar. Eu digo que a minha história de vida se mistura com a história do Fertilitar, porque é uma vida, né, inteira lá dentro. Então, né, na minha escuta, e também o que eu tenho estudado e pensado, é que todos nós, né, temos, em diferentes momentos da nossa vida, projetos de vida. Projetos que vão mudando, né, de acordo com as etapas da nossa vida, desde a infância a gente tem sonhos e tem projetos, né, e que na vida adulta esses projetos vão se modificando e que dentro desses projetos pode se incluir ou não, né, o desejo de filhos, e claro que se estamos aqui para todos vocês, o desejo de filhos faz parte desse projeto de vida. Então, nesse projeto de vida, a gente sonha, né? Sonha com a vida que a gente desejou ter. E o que é muito interessante é que antes mesmo da gente sonhar com a vida que a gente quer ter, a gente um dia já foi sonhado por alguém. A gente já foi sonhado pelos nossos pais. Assim como hoje já faz parte da história do filho de vocês por nascer, por vir a ser o sonho que vocês já estão sonhando, né? E a gente vai sendo sonhado até o momento que a gente consegue ter autonomia para a gente conseguir sonhar os nossos próprios sonhos, que nem sempre são os sonhos dos nossos pais. E nesse sentido, né, cada um e cada uma de vocês tem uma maneira absolutamente particular de sonhar a vida, né, e de pensar o pai e a mãe, né, que vocês desejam ser, nos momentos que pensaram que isso poderia acontecer, né, e que vão enfrentar também, apesar de ter uma série de sentimentos e emoções compartilhadas entre todos que vivem essa experiência, né, de tentar ter um filho, encontrar obstáculos, nenhum de vocês é igual a outro. E isso é muito importante, né, para que cada um valorize a sua experiência, né, que consiga comunicar, né, e eu digo isso sempre para os pacientes, para os seus médicos, como você é, para que ele consiga entender, né, dentro daquilo que a medicina pode ofertar, também aquilo que vai ser possível para cada um na singularidade, né? Então, cada um tem um jeito, uns gostam de ter tudo muito explicado, né? Outros não gostam de que se dê muitas explicações porque ficam ansiosos. E eu sempre digo assim, ninguém tem como adivinhar a necessidade de cada um se vocês não puderem também comunicar, né, o jeito de cada um. E porque que relação isso tem com o medo? Tudo aquilo que a gente já é um momento delicado de incerteza, de angústia,
E tudo aquilo que a gente não consegue comunicar, mesmo na experiência da nossa consulta médica, isso é mais um fator de ansiedade que vai potencializando tantos outros medos, né, que vão fazer parte, né, dessa caminhada. É muito importante, nesse sentido da singularidade que eu falava para vocês, né, de que o desejo de ser pai e mãe não surge, né, como às vezes a gente imagina e até escuta que assim, aí do nada me deu vontade, né? Aí, não, é que bateu o relógio, né? Como se fosse uma coisa de fora para dentro, ou é da espécie, né? É instinto, a biologia foi lá e aí bateu o momento. Na verdade, embora isso faça parte do nosso imaginário coletivo, cultural e cotidiano, o desejo de ser pai e mãe é muito mais complexo do que isso. Ele vem e faz parte da nossa própria identidade, né? Da maneira como a gente pensa a vida, sonha a vida, enfrenta obstáculos, a nossa personalidade, os nossos conflitos, né? Então, todas as nossas capacidades e as nossas dificuldades, elas vão entrar em cena em tudo que a gente vive, e não vai ser diferente nessa experiência. Isso é importante porque é com as nossas ferramentas, ou com aquelas que nós precisamos desenvolver, né, é que nós vamos enfrentar os medos e os obstáculos que vão, né, surgindo no meio do caminho. Né? Muita coisa a gente imaginou quando pensou em ser pai e mãe. O momento que seria, como seria. Quem não esperou, né, já não imaginou como contaria o beta-HCG positivo para o parceiro ou para a parceira. Né? A surpresa que iria fazer na hora que fez o teste em casa com aquela listinha e que aí ia apresentar isso, né? Então foram né, que isso ia acontecer na primavera, no verão, na lua de mel, né? Tudo isso que a gente cria e faz parte do nosso imaginário, de alguma maneira, né, se depara com algo que cada um jamais imaginou, que foi que talvez tivesse, como diria o poeta, uma pedra no meio do caminho. Né? Não é assim o poema? Tinha uma pedra no caminho tinha uma pedra. Então, isto ninguém nunca sonhou, ninguém nunca imaginou. E, portanto, o efeito que causa desse jamais esperar, absolutamente natural, é uma intensidade de emoções que nos invadem. Por isso que a gente pode falar quase assim, sem querer ser técnica, quase de um traumatismo, porque é uma intensidade que nos invade que a gente não consegue nem processar, porque está completamente fora do roteiro da vida, né? E por isso que a gente, embora tenha tanta bronca com o tal do tempo, né? E o tempo, e a idade, e a espera, e tudo isso, mas é o tempo e as palavras que nos permitem processar. É que nem uma maquininha, tu precisa conseguir, né? Se tu exige do motor, né? Mais do que ele tem capacidade para dar, ele vai patinar. Então, o que a gente precisa, às vezes, é reduzir a marcha, né? No tempo que ainda tinha marcha nos carros, né? Mas a gente precisa, né, desligar o ar, para o ar-condicionado não forçar tanto o motor, para conseguir enfrentar e processar aquela informação. Temos uma pedra no meio do caminho, para que a gente comece, né? De novo, dentro do jeito de cada um, da singularidade de cada um, ver como é que nós vamos ou retirar a pedra, ou se a pedra é pesada demais, como é que a gente contorna, né? Se existe outro caminho que possa nos levar ao nosso destino, sem que a gente precise, né, ficar remando e sentado na frente da pedra e pensando, né, o que que nós vamos fazer. E às vezes paralisa, às vezes a gente para na frente da pedra e congela, né, e não sabe como seguir. E eu acho que a grande maravilha desse momento é que a gente não precisa enfrentar isso sozinho. Né? Então, são momentos como esses, ou que a ciência, ou com a medicina, ou com a ajuda psicoterápica, ou com as redes de apoio, né? Com os amigos, com a família. Né? Como é que a gente vai, né? Com quem a gente pode contar para poder, né, primeiro entender, né, do que se trata essa pedra. Agora, o que é mais comum, né, ao encontrarmos a pedra no caminho, são aquelas velhas perguntas. Por que essa pedra está lá? Por que ela foi parar justo no meu caminho? O que eu fiz para ter uma pedra no meu caminho?
né? Claro que eu estou botando a pedra não está nas frases, mas essas frases eu tenho certeza que cada um de vocês reconhece, né? Eu devo ter feito alguma coisa, porque no caminho de tantos não tem pedra, porque justo no meu tem pedra, né? Será que eu fiz alguma coisa para que tivesse uma pedra? Então, estas são as perguntas que todos fazem, é natural que façam, mas a gente não pode se demorar demais nessas perguntas, porque são essas perguntas que nos culpabilizam, que muitas vezes nos travam, né? Porque quando cada um se pergunta assim, não é justo, né? Por que comigo? Não é justo mesmo. Ninguém fez nada para merecer que isso acontecesse. O que nós temos que compreender, isso vai fazer parte da história de cada um de vocês nessa jornada de tornarem-se pais, e eu desejo profundamente que vocês consigam ter os filhos que desejam, e aí vocês vão continuar se deparando com a mesma coisa que é assim, a vida tem pedras. A vida vai ter pedras. Sempre, em algum momento. Umas pedrinhas, outras, né? E nós não vamos poder ficar brigando com o fato da vida nos apresentar pedras, limites, desafios, dificuldades, né? O que nós precisamos é pensarmos como que nós vamos, né, enfrentar, né, assim, o medo, ele pode ser paralisante, né, Karina e todos, é mais pela provocação, mas cada um se demora, né, na ideia de que que o caminho a gente precisa remover a pedra imediatamente, e que se eu não fiz e não removi a pedra imediatamente é porque eu sou incapaz, ou tenho, né? E aí sim a nossa autoestima, o nosso amor próprio, a nossa capacidade de convívio social, ela vai encolhendo, porque a gente já lá pelas tantas duvida da nossa própria possibilidade, né, de seguir adiante. E esse é um caminho de lutar com esperança, podendo esperar, porque é assim, ele não é um caminho imediato, o medo vai fazer parte, né? Como as Eu pessoas costumo dizem, falar, Karina, complementando diga. aí, o medo, ele para nós, né, para as famílias tentantes, ele vai sempre nos acompanhar, porque a gente não tem, as meninas agora, as doutoras vão falar, né, daqui a pouco, sobre isso. A gente não tem 100% de garantia nos tratamentos, mas a gente tem boas chances, aumento de chances, mas o medo a gente vai ter sempre, né? Então, quando me perguntam, cara, eu tô assim que eu não consigo dar um passo para frente, mas vai com medo, amigo, vão com medo, porque se vocês acharem que esse medo vai passar, ele não vai passar. Eu, durante todo o tempo, fui com medo, porque a gente vai com ansiedade, a gente vai com expectativas. Então, se a gente não passar por essa fase, a gente não for fazer o tratamento, gente, a gente não consegue saber o resultado, porque a gente não vai se permitir ir até o fim, né? Então, como é que a gente vai saber o resultado no momento que a gente não consegue dar um passo para frente? Né? Então tem que ir com medo, tem que bater no peito esse medo, tem que fazer terapia sim, tem que falar com alguém, tem que chorar sim, né? Às vezes dá um tempo, aquilo tudo que a gente já conversou, mas o medo ele não vai desaparecer, né, Débora? Ele não vai desaparecer nessa jornada. Então, é que a gente poder, né, eu tenho sempre muita preocupação de que a gente não imponha, né, verdades com as quais talvez muitas pessoas não consigam lidar. Então, assim, a gente tem que enfrentar, cada um do seu jeito, cada um no seu tempo, né? E para a gente enfrentar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer. Porque às vezes a gente vai começando dando outras desculpas, né? Então, assim, a Isso gente é muito precisa, a primeira importante. coisa é poder reconhecer, né? Legitimar, Realmente, né? estou com medo. De que medo se trata? Não adianta, por isso que eu estou insistindo, e quem me conhece sabe que não aguenta mais me ouvir falar de tanto singularidade, singularidade, singularidade. Por quê? Porque o medo da Maria não é igual ao da Joana. E esse medo da Maria tem a ver com a história da Maria, que pode ter outras questões que se somam ao medo deste momento. Então, assim, se aquilo está paralisando, e não é só o frio na barriga do medo que é assim, inevitável nesse processo, a gente tem que poder aí começar a mudar a pergunta. É assim, tá, eu tenho medo, né? Natural, como tu disseste, vai fazer parte da jornada. É um pouquinho mais fundo. E talvez aí precise, né? Conversar com alguém, às vezes é na terapia, sim, é numa psicanálise, sim, às vezes é recorrendo aos colegas que têm, né? Ainda bem, e hoje em quase todas as clínicas do Brasil, nós temos hoje profissionais da psicologia. Isso não era assim, né? Há 20 e tantos anos Não atrás. era mesmo. Nós éramos um grupo de 4, 5, assim, no Brasil inteiro, né?
Eu brinco que agora nós já estamos ficando tão velha que agora a gente fica sentada na frente dos congressos e os jovens dizendo as pioneiras, né? Do que eu acho meu Deus do céu, né? Mas assim, não tinha, hoje tem. Então, às vezes, se eu não quero ir lá fazer a terapia, eu posso conversar, né, com as Déboras que tem no Brasil inteiro e poder pelo menos ter um espaço de troca, de que alguém nos escute, sem julgar esse medo, sem banalizar esse medo, né, mas com todo respeito e com toda seriedade, poder entender, mas o que esse medo está querendo nos contar dessa pessoa? Essa é a pergunta que eu dizer. Quer dizer, tá, esse medo está me querendo dizer alguma coisa sobre mim mesma. O que é isso? Por que ele está tão gigante? Por que ele me incapacita? Entende? Então, são essas perguntas que vão permitir com que a gente vá entendendo e vá, quem sabe, dissolvendo esse pavor, né? E quem sabe deixando esse medinho que vai acompanhar, assim como a ansiedade, né? Assim como, né, o cansaço, assim como por muitos momentos a indignação, a raiva. É que a gente, nesse processo, se depara com tantos sentimentos que a gente nem gosta de reconhecer que tem, né? Mas a gente sente inveja, sim. A gente fica com raiva da irmã, da cunhada, do parente que engravidou, né? Do cunhado que engravidou. A gente fica e depois se sente muito mal e acha que vai receber um castigo enorme, porque como que eu fiquei com raiva, né? Da pessoa que eu amo, mas o ser humano tem raiva e tem inveja e tem sentimentos que são legítimos, apesar de a gente não achar tão bonitinho, mas eles fazem parte, né? Diga, Karine. E eu fui entender isso, os meus sentimentos, assim, em relação às raivinhas, com a terapia, porque eu pensava que eu estava me tornando uma pessoa ruim, né? Mas não, faz parte do processo. Eu tive que entender isso. E eu queria falar, assim, complementar, e já falando uma coisa aqui, puxando para Rafa ou para Ana. Então, assim, o nosso medo, que a Débora está falando aqui, tem que ser administrável, né? A gente tem que saber lidar com ele. Para isso, existe rede de medo maior. É exatamente isso que a gente está falando aqui. Qual é o nosso medo maior? Vamos ser bem sinceros aqui. É o insucesso dos tratamentos, né? O maior medo de uma tentante, seja uma família de 2 meninas, 2 meninos, de qualquer pessoa que queira engravidar e esteja nessa caminhada. Esse insucesso nos arrepia, por vários motivos, né? Por fator psicológico, emocional, financeiro. Então, tem muitas coisas que a gente tem medo, né, desse insucesso, muitos motivos pelo qual a gente tem esse medo. E esse insucesso desse embrião, né, que a gente sonha que faça, que aconteça a nidação e entre aí e cole no endométrio, muitas vezes acontece, graças a Deus, e muitas vezes não, né? Ele chega às vezes pertinho, né, Rafa? Só que não consegue se fixar, né? E aí há um corte aí nesse desenvolvimento. Então, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje também, né? Sobre essas falhas de implantação repetidas, muitas vezes, essas falhas repetidas de implantação embrionária. Existem muitos motivos, né? Mas, assim, eu tenho aqui 10 anotados, tá? E tem muita gente aqui no Gerando Amor, a receptividade endometrial, por exemplo, que é a endometriose, que estamos no mês da conscientização da endometriose, inclusive, e também tem gente que não sabe a diferença entre endometriose e endometrite, que às vezes se, né, para essas falhas. E a gente vai também falar um pouco sobre outros motivos que eu vou deixar as fertileutas falarem sobre isso. E depois eu quero falar sobre o embrioscope, que esse assunto vocês de casa, famílias, precisam saber, porque nunca foi falado. E o Fertilitar tem 35 anos, a clínica, tá? Fez esse ano. Eu tive a honra de participar de uma das festas aqui em Porto Alegre do Fertilitar, de 35 anos, presencial. E eles foram a clínica, a primeira clínica aqui no Rio Grande do Sul a adquirir o Embrioscope Plus. Para quem não sabe, é uma incubadora de alta tecnologia, tá? Que funciona assim, ó, gerando imagens a cada 10 minutos, pessoal. É isso que vocês estão escutando. A gente consegue com precisão 24 horas por dia, durante todos os 7 dias da semana, saber como é que estão os nossos embriõezinhos lá. De 10 em 10 minutos essas fotos são tiradas. Isso é a tecnologia, né? E isso muitas clínicas não têm, então é uma das coisas também interessantes na hora da escolha da sua clínica, tá? Porque a gente fala de laboratório, a gente fala de testes genéticos, a gente fala de tipos de ovorecepção, de tudo, de tratamento de baixa renda, na hora que a gente quer escolher uma clínica ideal, mas eu acho que também a gente pode avaliar aí algumas outras coisas que a gente traz por aqui e que vocês vão anotando.
né? Então, vamos começar aí com a doutora Rafaela Petraco, para a gente começar a entender um pouco, né, desse medo, mas depois que a gente consegue aceitá-lo e seguir em frente, tudo bem, aceitei, vamos iniciar o tratamento então, beleza, né? Vamos falar aí de muitas coisas que também acontecem e que a gente precisa trazer. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada, Karina, então, pela oportunidade, mais uma vez, a gente estar aqui juntas, né, conversando sobre isso. E dentro deste medo, entrando nas questões um pouquinho mais técnicas, eu vi um dia de uma paciente que ela me disse assim: a minha tristeza no meu negativo não era por aquele negativo, era por pensar que eu poderia nunca ter um positivo. E às vezes eu digo para as pacientes que uma das coisas mais difíceis que a gente tem é a tomada de decisão frente à incerteza. Vai biopsiar embrião, não vai biopsiar embrião, vai fazer exames de investigação, não vai fazer exame de investigação, vai fazer um novo estímulo, não vai fazer... Enfim, a gente toma decisões durante todo o processo de tratamento e de busca sem saber qual vai ser o resultado final. Seja o andamento do processo ou seja o resultado final propriamente dito, né? A realização desse sonho. E, às vezes, eu ouvi hoje também uma frase de uma colega que hoje a gente está fazendo 4 tipos de medicina. A gente está fazendo a medicina baseada na opinião do especialista, a medicina baseada em evidências, a medicina baseada na... Então, a gente também tem que entender o que realmente a gente tem que fazer para cada paciente. Cada história é singular, cada paciente é única. E, mesmo com todo esse medo, a gente falar sobre isso é muito importante, porque eu não peço, a Ana Luísa pede. Ela foi melhor do que eu. Mesmo que o exame venha negativo, mesmo a gente sabendo que não tinha indicação de fazer aquele exame. E dentro desse medo, dentro dessa angústia, dentro dessa imensidão, e nem sempre essas respostas vão vir da forma como a gente gostaria. Então, toda vez que a gente vai falar de falha de implante e tão pouca resposta, eu acho que a gente tem que começar entendendo isso. O que a gente está buscando? Tem casais que querem investigar tudo antes da primeira tentativa, né? E às vezes eu digo para os casais, a gente não está num universo limitado. A gente vai acabar mais fazendo mal do que bem. Então, tudo isso eu acho que a gente tem que entender. Endometrite, endometriose é uma doença muito prevalente nas pacientes que têm dificuldade para engravidar. A gente acredita que até dificuldade para engravidar. E na população de pacientes inférteis, até 10 a 20%, a literatura fala, que vão ter endometriose. Então, é uma doença que está muito no nosso dia a dia e muitas pacientes. Tanto a endometriose atrapalha as pacientes que vão à fertilização, que, querendo ou não, é a maioria do grupo, né, que está aqui conosco e que a gente está falando sobre essa falha de implantação. Porque hoje é discussão em todos os congressos médicos, né? Sempre a gente vai ter uma mesa de endometriose, reprodução humana e reprodução assistida, mas hoje a gente tem muitos artigos e muitos estudos que nos mostram que nas pacientes que vão à FIV, o operar a endometriose ou bloquear medicamentosamente a endometriose nem sempre vai aumentar a chance de gravidez. E, às vezes, essa identificação da endometriose, ela vem muito na busca, por um lado, nos tranquiliza, porque a gente encontrou aquele problema que a gente não sabia qual era, e aí a gente, por um lado, tem aquele alívio de achei uma causa, por outro lado, agora eu convivo com isso. Então, o que a gente tem em relação ao endometriose inflamatório na pelve, e que isso pode gerar consequências diretas, como, por exemplo, uma trompa aderida, uma trompa obstruída, fator tubário evidenciado através de exames, mas essa inflamação também pode não ser identificada de forma tão fácil. E aí a gente vai ter que avaliar a quantidade de lesão, profundidade dessas lesões, a sintomatologia dessa paciente, a clínica que a paciente apresenta. E, além disso, existem alguns estudos que falam que as pacientes que têm endometriose têm algumas alterações genéticas envolvidas. Então, aí reforça mais ainda a questão cirúrgica. Adianta operar, não adianta operar, se isso é genético? Então, a gente também tem que entender o quanto essa endometriose pode atrapalhar na implantação. Eu geralmente não gosto muito de fazer essa relação de forma tão direta, porque quem tem endometriose às vezes pensa, então eu nunca vou engravidar, meu embrião nunca vai implantar, porque eu tenho essa questão genética envolvida, eu tenho endometriose, eu preciso de uma fertilização, mas não é assim. Na prática, a gente sabe que não é assim. Então, obviamente que quando a gente identifica uma endometriose, a paciente vai para um tratamento, entender essa doença, entender que grau essa doença pode estar nos atrapalhando e como é que a gente pode driblar essa endometriose, fazer ela ser o menos ativa no momento do tratamento. Para isso tem, né, medidas, soluções, tratamentos, enfim, que a gente vai usar concomitante a um tratamento de fertilização. Então, a gente tem muito medo da endometriose. Eu tive uma paciente que está grávida agora e ela tinha um pânico com aquela endometriose dela, e um dia eu disse assim para ela, tudo era culpa da endometriose. Até no momento da alta, ela me disse, eu preciso fazer um pré-natal de alto risco? E eu disse, por quê? Porque eu tenho endometriose. Eu disse, não, tá tudo bem, tu tá grávida, e a tua gravidez agora é como qualquer outra, relaxa. Mas um dia eu disse para ela, a gente tem 2 opções.
ou a gente convive com a tua endometriose, tu com a tua endometriose o tempo inteiro. Então a gente sabe que ela existe, ela tá aí, e a gente não vai tirar ela de ti. Vamos aprender a lidar com ela. Então, endometriose é isso, né? Essa doença que são células, explicando, a maioria dos pacientes, as pessoas são as células de dentro do útero, o endométrio, que sai do útero, muito possivelmente pelas trompas, e essas células se implantam em diferentes locais da cavidade abdominal, podendo implantar, na verdade, em qualquer lugar. E então é isso que a gente precisa entender e saber como manejar. A endometrite, que é algo completamente diferente, é uma infecção no endométrio. Na maior parte das vezes, essa infecção ela vai ser assintomática, de uma causa desconhecida, a gente não sabe de onde essa bactéria veio, e essa bactéria gera, então, todo um processo inflamatório nessa cavidade endometrial e pode dificultar a implantação. Então, a gente pode pesquisar essas células dentro da cavidade endometrial e fazer esse diagnóstico de presença ou não de alguma bactéria e, consequentemente, a indicação de um tratamento com antibiótico para limpar, entre aspas, né, essa cavidade infecção. A gente tem que lembrar também que o útero ele é colonizado por bactérias boas também. Então, a gente precisa que essas bactérias estejam presentes, essa flora uterina esteja ali, né, esteja. Então, muitas vezes, quando a gente tem um diagnóstico de endometrite, a gente vai fazer uso de antibiótico. Depois disso, a gente opta por fazer uma reposição dessa flora mais propício para a implantação. Então, acho que eu respondi essa pergunta inicial, né, de endometriose e endometrite. Perfeito. Infertilidade desde 2018. Clínica maravilhosa em todo o setor de atendimento. Concordo. Estou com cirurgia de endometriose agendada na semana que vem com o doutor Andrei. Ai, eu amo ele. Depois de 5 FIVs, exatamente o que a doutora Rafaela falou. Pode ser a explicação que eu buscava. E isso me conforta. Exatamente. Então, é isso. Né? Pode ser que essa... E eu sempre falo, não sei se eu sou muito otimista, tá? Mas quando me falam, as tentantes me procuram e falam, Karina, aí elas me contam um pouquinho, né, a trajetória e tal, para poder, enfim, encaminhar e ajudar e tal. E a condição é minha, tá, Ana e Rafa? Mas assim, eu sempre falo uma coisa e eu posso estar errada, mas eu tenho essa sensação de que, então que bom que tu tem esse diagnóstico de endometriose para fazer. Você vai ter tem uma luz no túnel, entende? Porque pior quando é uma coisa sem causa aparente, que a gente não sabe, ou ao mesmo tempo, por exemplo, no meu caso, eu não tinha endometriose, mas eu tinha uma idade avançada, eu tinha um antimoleriano, talvez, né, baixo, eu tinha um monte de coisa que talvez, eu não digo que seja mais grave ou menos grave uma coisa ou a outra, mas eu, com a minha leiguice, assim, eu acho que a endometriose tem como tratar, e eu vejo um monte de mulher aí grávida com endometriose, né, e ao mesmo tempo, ela tem os seus desafios, né, doutora Ana? Mas quanto às outras coisas que eu falei, eu sempre acho que ela é menos. Agradeço muito o convite, é um grande prazer estar aqui conversando contigo mais uma vez e com as colegas aí de todos os dias, né, a Débora e a Rafa. Eu queria, antes de responder a tua pergunta, eu queria só dizer que eu senti entendida também, e a Débora pode me corrigir, este medo, do qual nós estamos, é do médico, também é do fertileuta, também é da psicóloga, também é do urologista, né, que nós, médicos, e a Débora, inclusive, bastante, né, mas eu acho que esse medo, Karina, ele surge além da questão, assim, pensar, será que um dia vai dar certo? Que é a pergunta que todos nós nos fazemos, né? Muitas vezes, ou acho que até eu me arriscaria a dizer que na maior parte das vezes, como a Débora estava falando no início, os planos, né, os projetos de vida, eles vão acontecendo de um jeito para outro, mas eles dependem, na maior parte, de esforço, né, de buscar, de coisas controláveis, assim, e muitas vezes, né, na maior parte das vezes em que um casal chega no consultório ou na clínica de reprodução, é o primeiro momento da vida em que não há controle, né, em que eles estão completamente alheios a essa situação. E então, assim, essa dúvida, né, o fato de que nunca nenhum médico honesto, né, vai poder garantir para uma paciente não que vai engravidar, ele também é nosso, né? O sofrimento também é nosso, o HCG negativo também é difícil para nós, a interrupção da endometriose vem muito com isso também, porque é uma doença, eu concordo contigo que a gente sempre prefere conhecer o inimigo, né, e saber quais são as armas necessárias para combatê-lo, do que muitas vezes a gente ficar no escuro, e não é incomum nós termos o diagnóstico, que na verdade não é um diagnóstico que se chama de ESCA, né, que é a infertilidade sem causa aparente. Não que não se tenha o que fazer, não que a gente não tenha coisas para tentar, né, opções de tratamento, mas o médico sempre tem muito medo, né, de não saber qual é o problema ou quais são os problemas, porque muitas vezes não é um só. E a endometriose, por um lado, sim, Débora? Eu só ia dizer que não é o médico, é o ser humano. Tudo aquilo que a gente desconhece e não tem garantia e não tem controle nos gera medo, né? Então, isso é do humano.
E é fundamental dizer, uma vez acho que tu me disseste, né, mas a gente, é fundamental dizer para o paciente, né, que o médico também é um ser humano, que está do outro lado, né, então, por outro lado, o médico, o que a gente aprende na faculdade de medicina? A gente aprende a curar, ou melhorar, né, ou a ter algum tipo de ajuda na vida do paciente. No nosso cenário aqui, ou a gente acerta 100% ou a gente erra 100%, né? Então, isso é difícil. E, bom, mas voltando para a endometriose, já nesse mesmo contexto, a endometriose, sim, por um lado, é um diagnóstico, nos ajuda, né? Nos leva por caminhos, por protocolo de tratamento, enfim. Mas, por outro lado, é uma doença multifacetada, é uma doença difícil de controlar, de prever, né? De ter um prognóstico. Mas, sem dúvida, assim, eu acho que tudo que a gente faz, que a gente lida aqui, né? Não só a endometriose, mas desde o diagnóstico, né? Como é que é um passo a passo, né? O nosso tratamento aqui, não necessariamente só a fertilização in vitro, que é o tratamento que nos gera um pouquinho mais de controle, né? Mas que nos permite ver, nos permite ter uma ideia do que está acontecendo até o momento em que aquele embriãozinho vai para o útero, ou aqueles embriões vão para o útero, e a partir daí a gente só passa a ser um espectador de novo, né? Mas o nosso passo a passo aqui, eu sempre costumo falar para os pacientes que é uma escada, né? A gente, quando a gente está no início da escada, a gente não consegue enxergar onde é que eu estou. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para subir cada degrau. E cada degrau leva ao próximo, né? Infelizmente, aqui, em certas situações, a gente consegue subir para o degrau seguinte a partir do momento em que a gente passou pelo anterior, ou seja, que a gente passou por alguma perda, que a gente passou por um negativo, que a gente passou por uma bateria de exames que não mostram nada. E aí vem aquela angústia, mas qual é o problema, né? Mas, assim, à medida que as coisas vão acontecendo, a própria fertilização in vitro muitas vezes não deixa de ser um exame, né? A gente consegue enxergar e visualizar certas etapas a partir do momento em que elas estão sendo vistas, né? Então, é um passo a passo e para alguns a escada é curta, para outros a escada é super longa, e aí vem junto aquilo que tu estava dizendo, né? A aceitação, e que a Débora comentou bastante, né? A paciência, o lidar com o sentimento, a aceitação. Esses dias eu escutei de uma paciente que estavam ali conversando, e eu escutei de uma paciente assim, o seguinte, né? E que mostra, assim, claro, que a angústia, né? A falta do controle, a falta, a dificuldade que é de estarmos aqui, né? A dificuldade que é de chegar numa clínica de reprodução e de admitir que não deu certo, né? Que a coisa mais vamos dizer assim, primitiva do ser humano, até ali não funcionou, né? E não é simples, né? Essa aceitação, esse entendimento não é simples. Mas uma paciente, enfim, é até um contexto, coincidentemente, de endometriose, que nós acabamos descobrindo, e o primeiro passo, né, a primeira etapa dela, assim, foi, poxa, mas como que nunca me disseram, né? Como que eu tinha aquelas cólicas horrorosas? Como que nunca me disse que isso não era, nunca ninguém me disse, né? Eu passei por tantos ginecologistas, como é que não me disseram que não era normal? Bom, ok, passou, foi um processo, aceitação do diagnóstico de endometriose. Etapa seguinte, o que fazer? Então, bom, o tratamento para esse casal mais indicado era a fertilização in vitro. Aí foi um outro processo, né? Mas então eu vou precisar ir para um laboratório de reprodução assistida, com tudo que isso traz junto, né? Bom, fomos para a FIV, primeira FIV não deu certo, né? Segunda FIV, engravidou, interrompeu, fez um aborto, e assim as coisas foram indo. Até que nós tivemos uma última conversa na semana passada, e eu disse, olha, eu acho que é o momento da gente explodir, né? Bom, um degrau da escada foi levando ao outro, e ela chegou e ela me disse assim, poxa, mas por que eu não fiz esses exames lá no início? Eu preferia ter feito tudo, e já ter feito no início, já ter anticoagulado, e já ter usado tudo, mesmo que não tivesse indicação. E aí a gente tem que respirar fundo, né? Deixar a poeira da bomba baixar e dizer assim, não, nós só estamos aqui neste degrau, entendendo que existe esta necessidade porque nós passamos pelos outros degraus, né? Então, a endometriose é uma doença que muitas vezes vem com isso, né? É o diagnóstico que demora, depois é a aceitação do diagnóstico, depois a indicação do tratamento, depois e assim vai.
Então, é um processo, né? É muito difícil ser uma linha reta. Na verdade, tudo é um processo, né? Mas eu entendo essa fala quando você falou, né, que a gente quer tudo. A gente sempre tem, eu e a Rafa, a gente sempre dá um exemplo. Eu queria o Gonapepitil, a gente sempre fala, né? Sempre está aqui presente querer Gonapepitil, né? E eu super entendo quando as tentantes falam isso. E hoje, claro, eu consigo ajudá-las, mas eu passei por esse processo que você está falando também, né? Nós temos duas perguntas aqui da Gilmara. Eu tenho endometriose. Quando você diz que endometriose pode ser genético, a minha doadora não tem. Quanto isso influencia na minha implantação? Primeira pergunta dela. Oi, Gilmara. Então, obrigada pela pergunta. E acho que é bem legal vocês irem mandando, né? Que a gente consegue ir entendendo algumas coisas. Então, quando eu falo na questão genética, tem 2 pontos. Primeiro, existem alguns estudos que mostram, né, uma herança familiar da endometriose. Então, a mãe tem endometriose, a irmã tem endometriose, então a gente tem que pensar que aquela paciente também tenha. Então, tem essa visão genética por causa disso. E existe, que talvez seja o mais importante no teu caso, um conhecimento e as mulheres que têm endometriose teriam uma dificuldade nessa expressão gênica. Esses estudos que comprovam isso são estudos com ratinhos, né? Ou estudos com populações muito pequenas, que fazem coleta de endométrio e tentam quantificar essa expressão gênica. Então, não são estudos clínicos, que a gente chama, que a gente tem uma que a gente pode dizer que essa informação serve para todo mundo que tem endometriose. Mas são coisas do ponto de vista de medicina baseada em evidência, que nos fazem pensar que algumas mulheres, dependendo do grau da endometriose, são de expressão gênica, tá? Como eu disse antes, eu não gosto de falar isso de forma tão direta, porque pode vir essa ideia, né? Então, meu embrião nunca vai implantar porque eu tenho um problema genético, mas não é isso. Então, o que a gente tem que entender no teu caso? Tu vai receber óvulos doados, a gente não está preocupado com a influência da endometriose na qualidade dos teus óvulos. Primeiro ponto, isso é muito bom. Segundo ponto, a gente tem que entender a atividade dessa tua endometriose. Quanto de lesão tu tem, como é que é a tua sintomatologia, o quanto de clínica tu apresenta em relação à endometriose, a profundidade da doença, enfim. E aí definir se a gente precisa fazer algum tratamento prévio à tua transferência, pensando em diminuir o grau de atividade da tua doença para que a gente tenha o menor impacto possível, tá? Então, a influência seria essa, uma questão de expressão de genes relacionados à implantação e aí entender o teu grau de endometriose. Perfeito. Uma mulher que tem endometriose, ela pode ser doadora? Pode ser doadora. O ter endometriose, como a Ana disse, né, é uma doença multifacetada, tem diferentes graus de endometriose, então o fato de ter endometriose não impede a doação. No Fertilitar, a gente, de novo, quantifica isso, né? Então, assim, um diagnóstico quase ao acaso de uma endometriose, de uma paciente que não tem sintomatologia nenhuma, tem exames de imagem normais, que tem marcadores de endometriose completamente normais, que tem um ovário bom, uma idade boa para ser doadora, não é taxar ela como uma paciente com endometriose que vai impedi-la de ser doadora. Se ela tem uma doença mais importante, com mais focos, com mais lesões, que se compromete a qualidade de óvulo, no Fertilitar, a gente, então, prefere que essa paciente não seja doadora. Mas, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina, ter endometriose não impede a doação. Entendi. Porque ela fala ali, né, que ela tem endometriose e a doadora também tem. Então, essa combinação se daria certo. Não muda, né? Não são coisas que se complementam. Talvez eu tenha pensado algo na questão de compatibilidade, né? De pensar as células de endometriose vão se dar bem, digamos assim, e esse embrião teria mais chance de implantar, mas não tem relação. Então, não é algo que provavelmente não vai diminuir a tua chance de gravidez, mas também não vai estar relacionada com nenhum benefício por estar recebendo óvulos de uma paciente com endometriose. Perfeito. Tem a Ângela aqui, está falando da Thalita. A gente está falando de acolhimento. Ela está falando de acolhimento, né? Que a gente falou aqui de torcer, que a Ana Luísa, a doutora, falou de que vocês sofrem e a gente acredita, e eu acho isso, quando a gente tem uma clínica que nos acolhe, que pega a nossa mão, eu acredito nessa relação realmente. E ela está falando aqui da Thalita, que segura a mão, sofre e torce junto. Esta busca compartilhada torna esse trajeto muito mais esperançoso por uma tentante. Não consigo nem imaginar. A gente tem uma moça aqui, não vou falar nome, mas assim, que já passou por 5 médicos, não sei se 5 clínicas, mas 5 médicos,
e nenhuma acolheu, nenhuma recebeu, segurou a mão dela, ela tá numa loucura, vivendo uma loucura, assim, de más experiências do paciente. Isso está tornando a caminhada dela tão pesada que está sendo quase que sabe, um fardo, assim, porque está muito pesada mesmo. Como isso dificulta, né? Eu sou paciente da doutora Rafa, a Gabriela, Rafa. Sou muito acolhida desde o primeiro contato, que é amor, a Débora é incrível. Esperando ansiosa a minha doadora chegar. Vai Vai chegar, chegar, vai se Deus chegar. quiser. A gente vai falar de avaliação aqui também, tá? Mas, Fiquem Karina, eu aí. queria fazer um complemento isso que tu falou do acolhimento, né? Eu ouvi esses dias, a Ana disse uma coisa que eu acho que é super importante, que os médicos também são humanos, e a gente ouve uma coisa lá dentro da clínica, que é o sucesso de vocês é o nosso. Então, a gente só se torna uma boa clínica, uma clínica de referência, ou bons profissionais, se as nossas pacientes engravidam. Então, isso é muito direto. E esse envolvimento que a gente tem, e isso não é algo exógeno, né, que vem de fora para dentro, isso é tão verdadeiro, que é tão de dentro. Eu ouvi de uma paciente esses dias que ela pediu para receber o resultado do HCG dela pessoalmente. Então, ela foi à clínica de tarde com o resultado, e para nós é muito difícil dar um resultado negativo. Pessoalmente, então, é mais difícil ainda, né? Se por telefone é difícil, estar com aquela pessoa na frente, ter que dizer isso é muito difícil, mas graças a Deus era um positivo. E eu fiz um cartão para ela com o resultado no meio e entreguei um envelope fechado. E eu fui bem séria para a sala, assim, tentando manter minha compostura, como se eu não soubesse de nada. E ela disse, tu não olhou ainda? Eu disse, não, o exame é teu. E aí ela abriu, e daí estava ali, eu tinha feito um coração e tal, e parabéns, né? E aí ela me disse assim, desde o primeiro dia, eu sabia que ia dar certo. Mas no dia da transferência, porque quem nunca fez uma transferência embrionária, a paciente fica em posição ginecológica, né, na posição do exame ginecológico, e a gente senta entre as pernas da paciente numa posição mais baixa, né, na altura do períneo da paciente. Então, a gente quase não enxerga a paciente que está lá em cima da maca. E ela disse, no dia da transferência, enquanto a gente esperava o embrião, tu botou a mão na minha perna. Aquilo, para mim, eu geralmente ponho a mão na perna, né? Porque pela posição que eu tô e uma forma de um contato naquele momento tão delicado com a paciente, mas assim, aquilo para mim é algo muito natural que eu faço e que eu fiz. Aquilo para ela teve uma importância que eu jamais imaginei. Como aquele toque na perna dela naquele momento tinha esse significado. Então, por mais que a gente tente ser o mais acolhedor e tente viver isso com os pacientes e sofra junto e comemore junto, a intensidade do que vocês sentem, só vocês sentem, né? Nem me fala, eu me lembro das minhas 3 transferências embrionárias como se fosse agora, assim, ontem, agora. É uma loucura, né? Agora tu falou disso, me veio um filme na cabeça, assim. Mas eu tenho uma coisa muito singular nas minhas duas. Nas minhas 3 transferências aconteceram a mesma coisa. As 2 primeiras que eu fiz, aí no Fertilitar, as 2 primeiras, o doutor Álvaro Petraco e o Pedro, a gente não tinha analisado os embriões, né? E eu tinha 4 blastocistos, aparentemente lindos, mas eles, né, se tivessem ido para biópsia, eles iam aparecer cromossomicamente alterados, porque a gente colocou 4, né, Rafa? A gente colocou 4 na primeira. Eu tinha 41 anos e podia botar 4, e eu botei 4. E o Petraco me olhava e disse assim, Karina, vamos botar menos. Eu falei, mas doutor, eu tenho 41 anos. E o Pedro, não, vamos botar 2. Eu, não, quero botar os 4. E podia, e aí botei. Aí na segunda, 3, né? Assim, aparentemente morfologicamente bonitos. E assim, sempre foi uma coisa muito louca, assim, porque eu sempre tive essa coisa do quantidade de embriões, né? E lá em Valência, quando eu botei com o Dr. Fábio Cruz, eu também continuei, mesmo com óvulos doados, nessa debateção, porque o Pedro queria botar só um, né? E o Fábio também queria botar só um. E aí nisso eu liguei para o Petraco, lá de Valência. E disse, doutor, olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. O Pedro e o Fábio só querem botar um embrião. Eu tô a fim de botar 2. O que você acha? O que tu acha, doutor? E eu nunca vou me esquecer a palavra dele. Karina, conversa com o Fábio, com o teu marido. Eu estou no Brasil, não vou poder te dizer nada porque eu não me sinto apto para falar, mas assim, tentem entrar num consenso, né? E tal, fala com o Pedro e tudo, mas eu me lembro de eu conversar com ele assim, porque o meu coração dizia para botar 2 e ninguém queria botar 2, e claro, o 2 com 43 anos, hoje eu entendo também que são riscos obstétricos, que é uma gravidez gemelar mais complicada, e tem essa coisa mundial, essa tendência mundial, né? As médicas vão estar aqui para que inserir um embrião único é muito mais eficaz do que 2, né? Tem estudos que mostram isso, inclusive a gente já falou nos webinários sobre isso,
Mas, assim, as minhas de embriões, só isso que eu vou falar aqui. Fala, doutora Débora. Nunca foi tranquila as minhas. Você estava me debatendo com alguém, entendeu? Olha que coisa isso. A Ana acho que estava na frente, mas é duas coisas. É tão desafiador o papel do médico, porque o paciente ele quer tudo. Porque se disserem, põe-se com racionalidade suficiente para entender, porque o tamanho do desejo e o temor do resultado, né? E aí, porque é a outra coisa que eu queria dizer em relação ao vínculo, né? Volto para o que eu disse. A pessoa assim, eu preciso, né? Tem alguém que vai adorar, que sei eu não sei, o médico não tem como saber. Então, assim, inclusive quando aquilo que a gente não gosta, porque a gente também tem que dizer o que não foi legal. A gente pode dizer o que não foi legal, a gente sendo respeitoso, ético, educado, e deve dizer o que não está bom. A única forma de alguém poder, né, fazer diferente, e às vezes é da singularidade de cada um, é se a gente se coloca. Claro que é difícil, né? Mas então, assim, e também fica a marca, né, como disse a Rafaela, do negativo ou do ruim. Então, tem que poder escolher isso eu digo, é um match, às vezes, que o médico pode ser maravilhoso, a paciente pode ser maravilhosa, e às vezes ele não, tu vai falar com a amiga e diz, eu odiei, o outro diz, nossa, é a minha vida. E aí, pessoas diferentes, né? E claro, não vou dizer que também não tem maus atendimentos, pouco acolhimento, porque a gente sabe que tem também, né? Mas só isso. É verdade. Não existe o médico bom para todo mundo, né, Débora? Tem essa questão da empatia, né? Médico paciente é muito pessoal, mas o que eu queria dizer é o seguinte: eu acho que nós temos que ter, né, principalmente nesse momento da transferência, porque não é tu, né? Como a Débora disse, ali a maioria das mulheres nesse momento, eu acho que vem uma questão instintiva e desesperada, assim, que se a gente disser, coloca 10, vai não, sim, com certeza. Mas, então, assim, nós temos que ter, claro, o olhar técnico de chegar ali e ser a voz da razão, de que não, né? Claro que o paciente transferir 1 ou 2, enfim, mas nós temos que ter esse olhar técnico e olhar para a razão, pensar lá na frente, que uma gestação, assim, tem mais chance, tem menos chance, a gestação. Eu costumo, acho que ter o viés de ser mulher, e eu imagino que a Rafa também, eu costumo muito naquele exato momento, porque é o momento da decisão, de uma decisão pro resto da vida, né? É um momento difícil, e a gente sabe, banheiro, enfim, para o companheiro, mas quem decide é quem tá ali, deitada, naquela posição, naquele momento do seu corpo, né, para a maternidade, para a realização do sonho, na saúde. Então, a gente sabe que, no fundo, quem decide mesmo, quem bate o martelo é a mulher, é a paciente. E naquele momento, eu acho que é fundamental, né, enquanto está de pé ainda, né, Rafa, e a gente escutar o que ela está sentindo. Como tu disseste, assim, eu sentia dentro de mim que eu precisava colocar 2. E muitas vezes, olha, incontáveis vezes, porque a gente acaba ali com um argumento técnico, 1 ou 2, enfim. Mas a gente se tornar mãe, porque a mãe a gente tem certeza de que tem um 7º, 8º, não no sentido poderosíssimo, né? Mas eu acho que, principalmente em relação a essa questão da maternidade que vem antes, né? Ela já se sente preparada e capacitada, e tem algo dentro de si que não é racional, que já nos guia também. E olha, claro, mais do que eu gostaria, né? Um número maior. E é impressionante que eu não me lembro de nenhuma vez em que deu errado, assim, né, de ter vindo um trigeminal, que eu queria 2 e acaba vindo 1. Então, eu acho que isso faz parte, né, Karina, essa atividade, claro, a gente não pode entrar numa loucura, parte do acolhimento, né? Acho que é um momento de respeito e de escutar o feeling feminino, né? Que naquele momento ali eu acho que é fundamental. É verdade. A gente tem aqui 2 perguntas que estão relacionadas. Calma aí, deixa eu só entender aqui. Aqui no meu celular chegou. Que assim, ó, a gente tem 2 perguntas que estão perguntando assim. O ideal da espessura endometrial é 8, né? E quando tem menos que 8, isso ela está afirmando, a tentante. Quando tem menos de 8, ela está perguntando se pode ser falta de progesterona. Eu não sei de responder essa pergunta. Nunca soube. Não me cabe. Quer falar, Ana? Que... Então, a gente está rindo porque isso como que tu acha a afirmação, né? São as várias não verdades. Né? Essa é a medicina baseada na internet, né? Então, assim, a gente tem, de novo, diversos estudos que mostram que a espessura do endométrio ela é importante, mas não é o único fator. Primeiro ponto. Segundo ponto, se a gente puder escolher entre transferir um endométrio de 8 ou com um endométrio de 5, a gente vai optar por transferir com o endométrio de 8. O endométrio de 5 não vai implantar, não é uma verdade. Então, a gente, de novo, tem que entender qual endométrio a gente está falando.
Existem pacientes que têm uma dificuldade muito grande em espessar endométrio, por uma causa desconhecida. A paciente é investigada, a paciente passa por procedimentos para entender esse endométrio, buscar patologias endometriais. A gente usa todas as formas de medicação possíveis, vias de absorção, e esse endométrio não engrossa. Então, a gente vai ter que entender que aquele útero, aquele endométrio tem essa limitação, e a gente vai ter que pensar em transferir um endométrio mais fino. Então, não existe um número mágico. Existe um número que a gente pensa que seja o mais adequado para aquela implantação, mas o mais fino, né, o menos espesso, não é sinônimo de sucesso. Quando ele é fino, é falta de progesterona? Provavelmente não, porque ele é fino antes da gente começar com a progesterona. Isso falando em ciclos de fertilização, ciclos de reprodução assistida. Em gestações espontâneas, pacientes que fazem um acompanhamento de ovulação, identificam esse endométrio, pós-ovulação, endométrio fino, primeiro, o endométrio engrossa, a espessura endometrial se dá antes da ovulação, quando a gente ainda não tem progesterona circulando de forma fisiológica. Mas aí sim, a gente pode pensar que um reforço de progesterona, um reforço medicamentoso, pode melhorar esse endométrio. Mas nas pacientes que estão indo à fertilização, o endométrio fino não vai ser por falta de progesterona, e a gente tem que desmistificar isso de que existe um número ideal e que se eu não chegar naquele número, o embrião não vai implantar. E a gente vê isso rolos e segue tendo boas chances de gravidez. Porque na nossa cabeça, né, a gente tem isso do 8, mas também não me pergunta de onde que eu tirei, porque eu acho que eu li na internet, que nem você falou, Rafa. Mas essa coisa do ser incapaz de sustentar um embrião, né, a gente então é relativo, né? A Ângela está falando uma coisa aqui, na verdade, a reprodução assistida está atualmente que nem o direito, tudo depende. Mas é uma grande verdade, né? Mas é que a gente precisa individualizar. né? E o que acontece hoje? A gente já falou sobre isso em outras lives, né, Karine, em outros webinários, a gente bate muito em cima disso. Hoje, com acesso à internet, que tem um lado muito positivo, tem um lado não tão positivo. Querer usar o Gonapeptil, como eu e a Karine, a gente sempre brinca, querer usar o que a amiga usou porque para a amiga deu certo. E aí tem uma outra coisa que a Ana disse, na reprodução, a gente não vai 880, deu ou não deu. Então, se deu para amiga, vai dar para mim também. Então, a gente fala, não é porque a gente está aqui encebando essa necessidade de individualizar. Não é porque a amiga da Karine usou o Gonapeptil, que o Gonapeptil era o melhor protocolo para ela. E às vezes é difícil entender. Mas eu achava não tá dando certo para mim. Exatamente. Não está dando certo para mim, tem Gonapeptil e deu para ela. Então, é uma brincadeira, mas é uma grande verdade, né? A gente tem que individualizar. Eu tenho até vergonha, mas a minha amiga, até hoje a gente ri que se mata. Hoje a gente ri, né? Na época eu dizia, pelo amor de Deus. E aí eu tive um ciclo que eu não reagi bem às medicações, aí eu tinha que meio que vender ou trocar, porque era muito caro as medicações, então eu estava assim, desesperada para trocar pelas medicações que eu precisava. E aí eu dizia, será que eu não vou usar o Gonapeptil? Porque eu tenho aqui o Puran, sei lá qual era, não me lembro eu não me lembro dos outros, eu me lembro só do Gonapeptil, que é o mais difícil de falar, mas é o mais presente na minha vida de tentante, assim. E sabe uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, essa questão de medicamento, né, de protocolo. Existe uma limitação de protocolos e de medicamentos, então não é que nem remédio para dor de cabeça, que tu chega na farmácia e tem 50 opções, não, existe um número relativamente pequeno de remédios. E um ovário, ele nunca é igual ao outro, e o mesmo ovário nunca é igual em 2 ciclos. Então, quando a gente diz, nós vamos tentar outro protocolo, não é porque a gente está, né, brincando de acertar remédio, é porque o ciclo muda, o recrutamento de folículos muda, a resposta do ovário muda também. Então, isso é um desafio para a gente, né? Escolher o protocolo de medicamento, às vezes essa é a medicina baseada no especialista. Da tua experiência, como é que vai responder melhor com tal protocolo? Quando eu tenho remédio guardado em casa, porque é um novo ciclo, é um novo oval em ciclos diferentes. Então, às vezes a gente vai ter que mudar, quase tentando acertar, porque a gente não tem essa... Não. E graças a Deus os ciclos são diferentes, né? Porque senão a gente estava ralada, né? Se fosse todos os ciclos iguais. Ainda bem que a gente não reage, o outro não quer dizer que não vai reagir, né? O Dr. Petraco tinha um slide, sei lá, deve ser de 1800 e bolinhas, porque eu vi isso lá no início, que agora eu não me lembro, Rafa, tu já deve ter visto e me corrige se eu referi a imagem a coisa errada, de uma alfaiataria, assim, de um traje sendo costurado. E ele sempre dizia, eu associo com a estimulação, mas pode ser outra coisa, de que é uma roupa sob medida. Não é igual para todo mundo, que tu vai ter que poder medir, ver, ajustar, né, pessoa a pessoa, ciclo a ciclo. Então, eu acho que sempre ficou muito, né, porque na minha cabeça essa imagem dele, essa referência falando, né, e claro que eu falo isso também em relação às emoções, que é a singularidade, não adianta, né, por mais que tenham protocolos comuns, eu quero aquilo que funciona, porque às vezes é ali que se ancora a esperança, a sensação funcionou para ela,
vai funcionar para mim, né? Porque a gente vai tentando se ancorar mesmo, né? Para renovar a esperança. É o protocolo diferente, é o exame diferente, é o médico diferente, né? Sempre que mas às vezes disse de um jeito diferente aquilo. Claro, porque às vezes a gente está tão desgastado, né? Com o processo, que às vezes é tão longo, às vezes é uma pedra na peptil mesmo que ele não, né? Porque essa era a tua ideia, a tua fantasia. Isso que a Karina falou ali é importante para nós também, tecnicamente, assim. Quando vem um novo ciclo, ou quando se esgotam embriões de um determinado ciclo, nós temos que iniciar do zero. Por um lado, bom, é o respirar fundo, é um desgaste, é o tombo, levantar. Mas um novo dia que nasce, é uma nova esperança, no sentido de que aquele ciclo pode ter uma resposta infinitamente melhor do que o anterior, ou não, né? Mas para nós, tecnicamente, também tem isso, né? Então, assim, um novo ciclo é uma nova oportunidade, né? A gente olha assim, poxa, mais um ciclo. Não, mas é uma nova oportunidade, né? Das coisas correrem melhor no momento em que a gente já tem um domínio um pouquinho melhor daquela paciente, né? Então, acho que é olhar o copo meio cheio, meio vazio, às vezes, né? São esperanças que são renovadas, né? Não tenha dúvida. Eu queria falar com vocês um pouco sobre a ovodoação aí no Fertilitar, tá? A maioria das pessoas... Bom, o grupo é só para quem precisa de um gameta, precisa de um embrião. Então, se a gente puder falar um pouquinho sobre embriodoação, uma fila de espera, porque tem um pessoal que está procurando de embriões excedentes, tá? A gente sabe que não é todo mundo que tem, mas então e a embriodoação aí na... Eu vou falar então. Eu quero saber se olhando aqui. Bom, então, vou falar um pouquinho sobre a ovodoação primeiro, que é um tema um pouquinho mais fácil do que a embriodoação. Nós trabalhamos com duas modalidades de ovodoação, que é a doação compartilhada e a importação. A paciente passa inicialmente com a Débora, para entender, né, exatamente do que a gente está falando, os aspectos emocionais que envolvem tudo isso, e a gente vai discutir, então, as duas possibilidades. O que faz escolher uma ou outra, às vezes, pensar que é um óvulo que vem do exterior e o transporte, isso angustia alguns casais, outros casais, na importação, dá uma certa tranquilidade do que ficar esperando a paciente ser estimulada aqui e ter o número final só lá no dia da coleta, opta por um ou por outro, e alguns casais, às vezes, optam por ficar na fila para as duas possibilidades, acontecer primeiro, ótimo. A importação tem levado em torno de 6 meses, desde o início até a escolha da doadora, e uma demora um pouquinho maior por questões de burocratização do material para transporte, então tem sido mais ou menos esse tempo. E a doação compartilhada varia muito. Agora a gente deve ter na nossa fila de espera, acho que umas 10 pacientes, mais ou menos, esperando óvulos, em outros momentos. Então, é um número que é bem promissor. O problema é a entrada de doadoras, que é sempre incerto, né? Então, varia, depende. Mas a gente tem dito para as pacientes e tem conseguido cumprir esse tempo de 4 a 6 meses. Então, para vocês terem uma ideia, as doadoras que a gente tem em pareamento nesse momento estão sendo pareadas com as pacientes que entraram entre outubro e novembro do ano passado. Então, a gente está falando aí 5 meses mais ou menos. Em relação à doação de embriões, a gente tem alguns embriões candidatos à doação, tá? De alguns casais, de alguns pacientes, mas a gente acaba esbarrando muito numa questão burocrática da doação. Tem que fazer alguns exames que não foram feitos, como, por exemplo, o cariótipo, né? Se eles não eram doadores anteriormente, eles muitas vezes não vão ter o cariótipo. Agora, na nova resolução, a gente tem que fazer mais um teste genético, que é para traços falciformes. Então, isso, às vezes, acaba demorando a liberação desses embriões para a doação. Demora mais do que a doação de óvulos, porque a gente pode, e menos entrada desse material. E aí é difícil até dizer um tempo, né? Porque a gente depende muito dessa chegada de material. Então, assim, tem vários casais com desejo de doar, mas poucos casais já, então, com a doação liberada, aptos a realmente poder disponibilizar esses embriões para outros casais. A Débora quer complementar alguma? Quero. Bom, primeiro, né, que acho que porque, vou começar dizendo, a Rafaela disse, a primeira coisa, então, vai lá falar com a Débora. Então, por que a porta de entrada, né, de alguma maneira, é para poder falar sobre a recepção, né, de um óvulo, de um espermatozoide, ou até mesmo de a gente obriga que vá, pelo menos, entre aspas, obriga. Porque nós entendemos, e eu fico muito feliz que o Fertilitar seja uma clínica que respalde a questão emocional de uma forma tão significativa a ponto de realmente colocar essa consulta assim, a indicação de uma doação, né, de uma recepção de um gameta, ela nunca vem num momento feliz, né? Ela sempre vem porque algo se passou. Eu digo, tem uma situação, né, com os casais homoafetivos masculinos, né, ou femininos que vão precisar de infertilidade. A gente está tratando de uma ampliação na cultura, na vida, na medicina, que hoje famílias podem se formar de diferentes maneiras. Então, nessas situações, eu acho que, né, falar de isso, a indicação ela sempre vem após frustrações, né? Então, não deu, né, da maneira como a gente, num primeiro momento, desejou. Então, emocionalmente, é um momento difícil, é onde abrir mão
né, daquilo que foi o sonho da maternidade, da paternidade com o seu próprio gameta. Eu sempre digo isso, a gente deposita tantas questões simbólicas e subjetivas no DNA, que nem são aquilo que o DNA efetivamente expressa na vida, mas a gente deposita a nossa ligação com o mundo, aonde que a gente pertence, de onde é que a gente veio, o medo de enfrentar a inevitável condição da morte, porque a gente pensa que vai continuar no outro, porque um pedaço do nosso DNA está lá. São tantas e infindáveis as questões que a gente deposita no nosso DNA, que o impacto, né, desta necessidade, claro, vai variar de pessoa para pessoa, mas ele é sempre difícil. Então, nós precisamos, né, poder pensar sobre isso. Né? Pensar sobre como é que está sendo, é um momento de esperança, porque a gente tem uma possibilidade, mas também é um momento de elaborar luto, de poder entender em cada um como é que isso repercutiu. Né? Então, assim, por isso a porta de entrada, né, de poder cada um pensar o que faz sentido ser pai e mãe. Né? O que é ser pai e mãe para cada um, dentro da sua história, qual é o papel da gente. Assim, eu sempre digo que quando eu recebesse dos teus pais, qual aquela mais importante que tu gostaria de tivesse meus olhos? Eu gostaria que fosse muita importância para isso, e ninguém está julgando, né? Eu acho que isso vem da história de cada um. O amor e a união da minha família, eu queria que fosse uma pessoa de valores, de princípios, eu queria que... eu não queria que puxasse tal coisa, né? Porque também a genética é isso, a gente tem as coisas que a gente gosta e as coisas que a gente não... minimizar o papel da genética, mas para a gente poder... aquilo que a gente quer legar são coisas que a gente vai seguir transmitindo. Nós somos frutos dos nossos pais. Os nossos filhos, que poderão vir de um gameta doado, ele tem avós que ensinaram coisas bem legais, outras que não são tanto, que a gente diz para os filhos que não por DNA, né? Mas igual porque é uma marca tão pensar. Então, é importante pensar ser afiliada no Fertilitar. Ele tem em torno de 20. Tudo isso. Sabe por que tudo isso, Karina? Porque ele já existia ovo doação antes, tá? Mas quando eu ingressei no Fertilitar, que a gente estruturou, foi em 2001. Tá? Então, 22 anos. Já existia, mas não tinha como programa, assim. Né? E aí nós estruturamos esse programa. Então, é bastante tempo. Né? Também tem todo esse tempo. Não como um programa. Sabe por que não tinha programa de doação de embriões? Porque o embrião para doação existia a possibilidade, mas poucas pessoas doavam. E dos exames naquela época, até porque as mudanças e as normas, né, da Anvisa e do Conselho foram mudando ao longo do tempo, mas porque um significado para essas pessoas que os geraram, muitas vezes muito próximo do filho. Diferente do óvulo. Inclusive, o que a gente comenta muito é bem isso, a dificuldade daqui, principalmente aqui no Brasil, que a gente não tem, o pessoal acha que está doando filhos, né, Débora? Isso é uma coisa fato, né? Mas tem mudado hoje em dia, embora ainda demore, como diz a Rafaela, não é uma coisa tão imediata, flutua, né? E é que nem na doação, 6 meses, o período passou um ano. Por quê? Porque às vezes aconteceu alguma coisa e não ingressou doadoras, e esse período vai, né? Hoje em dia, a doação de embriões, acho que tem muito a ver com esse tipo tem mais casais, né, querendo doar embriões. Tem muito. Aqui no Gerando Amor, gurias, aqui no Gerando Amor, juro por Deus, a gente tem... não é todo mundo que está podendo online, então a gente disponibiliza depois da gravação para as pessoas que se inscreveram, mas assim, nós temos... chegamos a 70 famílias, tá? Todos os perfis, menos papai solo. Eu juro que mais de 10 pessoas estão procurando um embrião. Não, aumentou só muito. nesse grupo. Isso eu tenho visto na nossa realidade da clínica, tem aumentado muito a procura. A doação não acompanha esta procura, né? Eu sempre conto, né? Porque é uma informação muito importante para aqueles que vão ser pais através da recepção de um embrião, entender um pouquinho o que leva as pessoas a doarem, né? A gente entende o que leva elas a não doarem. E tem sido muito lindo, doam embriões, tiveram seus filhos. Não na totalidade, tem os casais que se separam, existem as mortes, né? Mas a maioria tiveram seus filhos. E eles têm uma dupla identificação. Uma é com o casal, que como eles deseja filhos e que passou por tudo isso, então dar uma oportunidade, que é a identificação com os outros casais, é a preocupação em dar uma oportunidade para o embrião. Uma oportunidade. Eles não se sentem confortáveis com a ideia de destruir, né, o embrião, de colocar fora. Ou, né, então, se não vou usar, eu quero que alguém tenha a oportunidade. Esse embrião também tem uma possibilidade de viver. Eu acho formas, e eu acho importante porque um dia, com a sua história, eu acho bonito, sabe o quanto foram desejados pelos pais, inclusive um abandono desse embrião, é ao contrário, uma oportunidade, né, porque aquela família que se compôs da... Né, existem, né, acho que existem requisitos, a gente precisa ter cuidado com saúde, precisa que os exames estejam feitos, né? Como digo, isso não é a garantia do bebê perfeito, isso é trabalhar com a possibilidade, ofereçam mais riscos do que aqueles que a população em geral não oferece risco aumentado, né? Então, isso eu aprendi lá com a doutora Maria Tereza. Ovos no compartilhamento no Fertilitar passam pela geneticista. Então, essa é uma das características, né? No Fertilitar, consulta com um especialista em reprodução, realiza todos os exames, né, formes, e depois ainda passa pela doutora Maria Tereza, né? Como um cuidado, um respeito a quem doa e a quem recebe.
A importação, a gente teve todo o cuidado de selecionar bancos que pudessem, que tem também avaliação psicológica, exames, enfim. Então, por isso que a gente também, sempre que a gente demorou um pouquinho mais para começar a importar, porque a gente queria um pouco ver o que estava acontecendo, né? Se isso era, se são bons resultados, se os bancos eram sérios, para que a gente pudesse realmente só ofertar no momento que a gente tivesse segurança. Tem uma pergunta que chegou agora no meu celular aqui, que ela pergunta assim, ó, por favor, Karina, pergunta sobre planos sociais da clínica. Me sinto chata, ninguém vai ser chato aqui. A gente precisa perguntar tudo. É para isso que a gente está aqui, para a gente poder dar informação, porque informação é tudo, tá? Pergunta para mim se a Alva Doação tem um desconto para casais que necessitam. Vocês têm um braço social aí na clínica, né? Então, É uma parceria, né, que vocês têm. só complementando uma coisa que a Débora estava falando, e a gente vai lembrando dos casos, assim, né? Eu me lembro que uma vez eu tive um casal que foi a fertilização, engravidou do primeiro filho, né? Dentro da escada ali, depois teve o segundo filho também, naquele mesmo grupo de embriões, e sobraram 2 embriões. E eles estavam. Aí a gente conversou sobre o que fazer, e eles optaram pela doação de embriões. E aí eu me lembro que a paciente chegou para mim e me botou a mão nos ombros e ela disse: me garante que esses embriões vão para uma boa família. E aí me lembrou do que a Débora disse, né? Que é aquela amor, né? É o amor pelo próximo, é você colocar no lugar do próximo e o amor pelos embriões, né? Quem é o casal receptor? Eu digo, olha, também sim, então me garante que eles vão para uma boa família. Enfim. Então, só uma perguntinha, a minha daí. Se caso tiver, tá, a gente já falou aqui que não é mais difícil, claro, até pelas leis, né, Rafa? Você explicou aqui, tem que estar tudo de acordo e tudo. Se a pessoa quiser amanhã ligar para ir para a clínica, tem algum embrião excedente já pronto para fazer a embriões? Nesse Hoje? momento, não, né? Neste momento, tem casais em processo, né? Como a Rafa comentou ali, que estão em processo de realizar exames. O difícil, Karina, acho que para todas as clínicas, é que nós temos que recrutar os casais que venham, que façam exames ou que nos enviem, né? Muitas vezes não são daqui, são da outra cidade, que enviam exames de um processo que eles já terminaram, né? Mas, assim, nós temos, como a Débora comentou, um cuidado muito grande, assim, na recepção de gametas, né? De todos os pontos de vista, assim, então, a recepção de embriões mais ainda, né? Então, tem exames que são obrigatórios, aqui o casal tem que entrar num protocolo. Então, tem casais que estão aí em processo, mas nós não temos, neste momento, nenhum embrião disponível. Karina, não né, para embrião, é isso assim, ó, não é que as duas, quando o casal doou, em seguida, e está com tudo pronto, já tem um casal, como tem gente esperando, então assim, ó, não é que não existam embriões, é que não para, não chega a formar assim, como um banco de embriões que tem mais gente doando embriões esperando para serem doados do que pessoas para receber, ao contrário. Então, assim, sempre tem, né? Só que sempre tem, mas não é que vai chegar hoje, vai ter. Perfeito. Eu queria falar dessa pergunta, e depois eu queria falar sobre o Embryoscope, algumas mais específicas dele, que é um sonho que a gente tem de entender direito esses nossos embriões. Vou responder essa e deixo o Embryoscope para Ana. Então, a gente tem uma clínica parceira que se chama Fetive. Essa clínica tem atendimentos para todos os casais, e nos casais que buscam uma ação social, buscam um valor diferenciado, existe dentro da Fetive o Clube do Bebê Querido. Esse casal ele passa por uma avaliação financeira, então, junto com documentação, e enquadraria num valor diferenciado de tratamento. O tratamento é todo feito dentro do Fertilitar, eu digo a parte laboratorial, né? Então, essa nossa parceria é no uso da estrutura do Fertilitar para a parte de laboratório, de procedimento, de transferência, mas é uma clínica em outro local, com outros médicos que fazem esse braço social, digamos. Também tem um incentivo financeiro, né? Um compartilhamento se dá também nessa troca. Então, a receptora ajuda de uma forma financeira o tratamento da doadora. Então, as pacientes que são doadoras acabam tendo um custo diferenciado de tratamento. Então, respondendo Karina, só para complementar a Rafa, ao longo desses anos, é importante assim, ó, social. Né? Nós já tivemos uma ideia, né? Depois nós tivemos o Instituto Assistire. Esse instituto trabalhou muito, ajudou muita gente durante um tempo. Depois ele teve que ser modificado até por questões legais, né? Existem campanhas, às vezes tem mutirões de consulta, né? A nossa própria atividade dos 35 anos levando informação. Então, assim, volta e meia se estão fazendo ações diferentes. Eu entendo que a pergunta é mais no sentido da consulta ou do custo do procedimento, porque realmente a gente sabe financeiramente a dificuldade que é, né, poder realizar um tratamento, mas só para dizer que eu acho que é sempre algo que está, né, um pouco
na forma de encarar e ser, né, da clínica, de se preocupar com isso dentro daquilo que é possível, dentro de uma clínica que é, claro, privada, enfim. Não, com certeza um dos maiores impeditivos. A gente sabe que é o financeiro, né? Até, inclusive, eu estou muito feliz que esse ano a gente está aí com 3 edições do Ninho Solidário, né, gurias? Que é o braço social do Nós Tentantes, que a gente tem parceria com as clínicas filiadas e bancos de óvulos e de sêmen. As inscrições já estão abertas até o dia 29 agora de março, para casais homoafetivos femininos, né? Essa edição, a 4ª. A 5ª edição é a Ovodoação, que é a mais esperada de todas, que aí é surreal o número de inscrições, assim, que vai mandar da Argentina os óvulos. Então, muito legal, assim, porque então é completa e 100% gratuita, né? Porque até os óvulos vêm da Argentina para o casal que vai ser escolhido em julho. E depois, em novembro, a gente tem o braço social para mamãe solo, que a gente sempre gosta de contemplar todos os perfis de pacientes e todas as formas de gerar amor, que são os tratamentos, como eu chamo. Então, a gente está com óvulos próprios, casais homoafetivos masculinos, e agora a gente conseguiu 3 ninhos. Mas o meu sonho é ter 5 ninhos por ano, assim, para a gente poder fazer pelo menos 2 de ovodoação por ano. Seria o ideal, né? Porque é eu que faço o processo de seleção, Débora, então eu quase morro para ter que dar só um, sabe? É horrível, sim, é horrível. Mas, quem sabe a gente não aumenta isso aí, né? Vamos ver. Estamos aí na luta para aumentar, mas vai ser bem legal, assim. Eu acho que a gente vai passar por um embrioscope, então, porque falta 20 minutos para a gente terminar nossa live, né? Nossa live, não, nosso webinar. E eu queria falar um pouquinho sobre isso com a Rafa. Eu acho que é tu que vai falar, Rafa ou a Ana? Ana? Bom, só complementando, fantástico essa ação, né, Karina? Não tem palavras, assim, imagina para o casal que foi escolhido, né? Mas, enfim. Embrioscope, né? O embrioscope é uma grande alegria de todos nós, né? Desde que ele chegou, ele é o garoto dos olhos, assim. Muitos embriologistas ficam totalmente fascinados, né, com a quantidade de informação, de aprendizado que ele trouxe, e para nós também a gente sempre se sente seguro, né, mais seguro com a escolha que é o embrioscope. O embrioscope, ele é uma incubadora, né? Vamos antes dele, então, como é que funciona o processo de fertilização antes do embrioscope, né? Como é que é feita a escolha do embrião ou dos embriões? Então, no momento em que tem a fertilização, né? Aquele embrião em potencial é colocado numa incubadora e nós temos todo um cuidado, né? De a sala no qual as incubadoras se encontram, até a própria incubadora, que tenta criar da melhor forma possível o ambiente uterino, né? Nós tentamos, assim, da melhor forma, copiar a natureza, né? De forma não tão perfeita, mas da forma mais assim, de luz, de temperatura, de proteção ali do meio da cultura, de hormônio, tenta mimetizar o ambiente para que nós possamos, de fato, Que barulhão é esse, pessoal? Tem um microfone aberto, acho que é o da Lucilene. Lucilene, tu pode fechar para nós, amada? Obrigada. Eu não entendi nada que a Ana falou no começo, só no começo, depois. Repita, não sei se deu para ouvir ou não. Segue aberto ali o microfone de alguém. Então, eu estava explicando, né, Karina, assim, que nós tentamos, dentro do laboratório, mimetizar ao máximo o ambiente uterino, né, em termos de temperatura, de luz, de ambiente hormonal e gases, enfim. Nós tentamos imitar o que os embriologistas fazem para selecionar o embrião e para fazer aquela avaliação de qualidade morfológica com uma incubadora comum, né? Diariamente, a partir do momento em que aquele embrião em potencial é colocado ali, diariamente, uma vez por dia, os embriologistas retiram, né? Então, colocam no microscópio, fazem uma análise de desenvolvimento e de tantos fatores ali morfológicos, escrevem uma classificação daquele momento e devolvem, continua contigo, no dia seguinte a mesma coisa, e assim a cada 24 horas os embriões são analisados, e nós temos um pequeno filme, né, de desenvolvimento, e no final nós vamos ter uma análise final de morfologia, de classificação, que leva em consideração essa evolução. Qual é a grande diferença do embrioscope? A grande diferença do embrioscope incubadora, com todas essas condições, essas mesmas condições necessárias tecnicamente, mas que fotografa no escuro os embriões múltiplas vezes por dia. Então, nós temos como se fosse um filme da moda antiga, né? Que era aquela assim que nós vamos somando as fotos, e isso vai dando um filme. E este filme
torna possível uma análise, né, de classificação do que uma única análise diária. E nisso muitas coisas foram descobertas, sabe, do segundo dia, como é que é o terceiro dia. E a gente não sabia o que é comer o segundo dia, entre o segundo e o terceiro dia. E nisso, muita informação surgiu. Os embriologistas, eles ficam, é quase como uma diversão, aquilo para eles é uma TV, né? Eles ficam fascinados de ver, assim, como, poxa, mas aquele embrião que chegou, né, tantas horas antes, estava assim, a gente não imaginava. Então, o embrioscopy possibilita duas coisas. Primeiro, uma análise muito mais rica de desenvolvimento embrionário, naqueles 3 a 5 dias, excepcionalmente 6 dias in vitro, né? E segundo, e principalmente, ele possibilita que o embrião fique ali, guardadinho, em condições ideais e não sofra movimentação, não seja exposto a uma luz forte de um microscópio, ele não mude de ambiente do ponto de vista de temperatura, por maior carinho que o embriologista quieto ali naquele lugar idealmente planejado para ele, mimetizando um ambiente uterino. Então, nós acreditamos assim que exista um desenvolvimento embrionário melhor quando o embrião está no embrioscópio, né? Quando ele é deixado ali, ele só é retirado dali para a transferência embrionária ou para o congelamento embrionário. Né? Então, esse é o grande diferencial do embrioscópio. Então, a gente, depois de já faz um certo tempo, né, que a clínica tem o aparelho, a gente continua fascinado, assim, e é uma disputa grande, assim, para ver qual é o casal, né, que vai para o embrioscopio. Isso pode ser uma escolha do casal, ou o casal pode requisitar, né, no momento em que se faz o planejamento do tratamento, ou eventualmente existe uma indicação técnica, né? A gente muitas vezes aconselha, sempre que possível, excelente, né? Mas muitas vezes existe um aconselhamento técnico. Isso que eu ia perguntar, se todos os embriões vão para dentro da incubadeira, essa de tecnologia altíssima, ou se tem que ter indicação? Não por uma questão de espaço, né? Se nós pudéssemos, tivesse múltiplos embrioscópios, mas é uma máquina que tem um espaço, né? Enfim, cabem X embriões ou X casais ao mesmo tempo, né? Então, os embriões vão para o embrioscópio por dois meios. Primeiro, o casal requisita, né? E o casal pode requisitar em qualquer situação. Segundo, existe uma indicação para o médico, diz, olha, nós podemos lançar mão dessa tecnologia, acho que vale a pena no caso de vocês, por N situações. Então, naquele planejamento lá inicial que a gente tem, uma conversa com o especialista, vocês já oferecem essa possibilidade para o casal querer ou não, ou indicar ou não, enfim. Mas é lá no começo, então, né? Que vocês apresentam essa possibilidade. Idealmente, incrível, sim. Eu não tinha. Idealmente, sim, mas a gente precisa decidir isso no dia teoricamente, né? A gente poderia decidir no dia da coleta. Quanto mais maior antecedência, como tudo que a gente decide, mas o embrião só vai para o embrioscópio no dia da... Tem algum microfone aberto aí. O Diego tem que estar sempre desligando. Eu acho que a gente consegue, né? O Diego consegue sempre silenciar aí, porque às vezes a gente deixa abertinho, né? Mas não tem problema. Vamos lá. Eu acho assim que a gente está faltando aí 12 minutinhos para acabar. A gente podia deixar aqui uma mensagem, né? Para quem está nos assistindo e para quem vai nos assistir, que depois, como eu falei, eu libero para as famílias. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí para o pessoal, né, para as famílias que estão aqui conosco. 70% delas não entraram em tratamento ainda, tá? E olha, a Tati Godinho está aí conosco. Doutora Zana, Débora e Rafa, sempre maravilhosa. A Tati Godinho, vocês vão conhecer no webinar, o último webinar, o 22, e é com as acupunturistas da plataforma. A Tati é a minha acupunturista na época, né? Quando eu precisei fazer acupuntura, eu quis fazer, que eu conto muito também sobre a minha experiência para cuidar do meu endométrio, foi a Tati, e vocês vão conhecê-la dia 30, tá? Ela e algumas outras acupunturistas que estão na nossa plataforma. Vai ser um webinar bem legal. Coloquem na agenda, é dia 30 de março. Beijo, Tati. Vamos fazer uma mensagem, então, gurias, para a gente se despedir, para a gente poder terminar esse webinar com amor e chave de ouro, que é sempre muito bom estar com vocês, mas eu sei que já está tarde. Vamos lá, vamos nos encaminhando aí, Rafa, Débora e Ana, e nos vemos a semana que vem, pessoal. Então, obrigada, Karina, pela oportunidade. E acho que de mensagem final eu deixo para vocês não desistir dos sonhos, busquem clínicas que vocês se sintam acolhidas, dentro da ética, dentro de uma medicina baseada em evidência. Não se iludam com propostas mágicas, que elas infelizmente não existem, e que vocês possam confiar em quem está com vocês, né? E acreditar que o sonho de vocês também é o nosso, e que o sucesso de vocês também vai ser o nosso, e que a gente vai estar sempre junto de vocês nessa jornada. E, acima de tudo, ir até o fim, subir todos os degraus da escada, como disse a Ana, né? Para chegar lá em cima e poder finalmente comemorar essa conquista. É uma escada longa, alta, mas a gente chega no topo, né?
Ana, pode falar a tua mensagem, depois a Débora Então, eu finaliza. gostaria de agradecer também, Karina, a oportunidade. A gente trabalha com isso porque a gente é fascinado por isso, porque a gente tem amor por isso, né? Então, a gente trabalha, assim, com muito amor e torcendo muito pelas famílias, né? Eu acho que, como tu disseste no início, né? O medo faz parte, a dúvida sempre vai fazer parte. E eu acho que é importante, e com medo, é importante persistir, é importantíssimo entender que vocês não são os únicos, né? De que a clínica está todos os dias com, né? Muitas vezes a primeira vez que a pessoa chega, ela diz, poxa, mas tem tanta gente, sim, porque isso é uma coisa muito prevalente hoje em dia, né? Então, a gente sempre, mesmo que nem sempre a gente possa o acolhimento, o amparo, e eu acho que uma coisa também que eu sempre digo, né? Às vezes a gente está naquela conversa desesperadora, com sociedade que já deu um negativo, dois negativos, para onde é que vamos? E acho que a mensagem, né? E quem está aí do teu lado, né? Que ainda já passou por isso e que teve sucesso, e que, enfim, né? Sempre, e que chegou ao topo, né? Da escada, porque nem sempre é possível, mas que chegou ao topo, quando a gente olha para baixo, é dizer assim, poxa, valeu a pena, faria tudo de novo. Então, eu acho que o importante é isso, assim, é não desistir, é saber que é um caminho de curvas e que, na medida que for possível, estamos aí para dar apoio, acolhimento e tecnologia, né? Na medida que estiver ao nosso alcance. Então, é isso, né? E parabéns, assim, pela tua iniciativa e pela tua doação, assim, isso é fundamental. Acho que mais do que a gente aqui falando enquanto médicos, né? Olhar em casos como o teu, né? Escutarem pessoas que têm a coragem o amor, a generosidade de falar como tu. Então, parabéns. Estamos juntos, todos pelo positivo de todas essas famílias que estão aqui conosco, de todos os pacientes de vocês. A Ângela aqui se despedindo, adorou ouvir vocês, parabéns pela Clínica Ímpar. Realmente vocês fazem a diferença nas nossas vidas de tentantes, gratidão pelo retorno que nos dão. Isso é o que a gente espera, ter a melhor experiência do paciente, porque é muito difícil essa caminhada, a gente sabe que a gente não tem dia para acabar, né? A gente eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa ter empatia, né? E segurar a mão mesmo que seja difícil. Agora eu queria uma palavrinha da doutora Débora para a gente finalizar e dizer para vocês que é isso, a gente está aqui para o que der e vier. Já coloquei a live do Fertilitar, que eu fiz, no nosso grupo Gerando Amor, para vocês verem, tá? Já está lá. A gente tem um grupo privado, gurias. Então, vão ter sempre resposta. Nunca ninguém vai poder dizer assim, o nosso tentante não dá resposta. Nunca. Porque eu sei o quanto eu precisei de respostas e eram outros tempos, né? Então, a única coisa que eu digo, de carteirinha, é que ninguém fica aqui sem respostas. Então, podem mandar no privado, tá? Ou no grupo mesmo. Bom, eu também queria agradecer a Karina pela oportunidade realmente de estar aqui com vocês, agradecer a cada um e a cada uma, né, que vieram conversar conosco nessa noite. E eu diria que a gente vai oferecer sempre, Karina, escuta, mesmo que a gente não tenha a resposta. Né? A gente vai atrás da resposta, mas às vezes a gente pode até não ter, mas a gente vai sempre oferecer uma escuta aberta, atenta, séria, ética e amorosa. Não percam as esperanças, né? Mesmo quando esse um dia resolverem parar, fracassado e nem menos, porque um dia resolveu que a sua trajetória mudou, não se definam pelo desejo de ter filhos, cada um e cada uma é mais do que o seu desejo de ter filhos. Né? Ter filhos nesse momento, eu tenho dito isso muito para os pacientes, é uma prioridade, mas não pode ser uma exclusividade na vida. Né? Cada um e cada uma são quem são, né? Pessoas, homens, mulheres, que têm vida, que têm outros sonhos, que têm outros projetos, e também querem muito ser pais e mães. E tomara que alcancem, e a gente vai torcer muito e vai oferecer muito colo, muito ouvido, muito apoio, muito amor, muita dedicação, e também vai oferecer e vai sorrir muito quando isso der certo, e também vai abraçar se não der, né? Portanto, assim, eu não quero que vocês entendam que isso é um convite à desistência, não é, mas é que é muito difícil a gente falar às vezes que a vida pode ter limites, e aí a gente instrumentaliza para seguir, e a gente também tem que ajudar a instrumentalizar, para às vezes aceitar que a vida vai ter que ter outros rumos, né? Então, é isso, né? Da maneira que a gente puder auxiliar cada um e cada uma, contem com a gente. E para finalizar, eu sempre falo de uma frase que eu li e me marcou muito, assim, que a infertilidade, pessoal, não é uma sentença, né? Completando aqui o que a Débora falou. A gente tem caminhos para driblá-la, né? Para conseguir o nosso objetivo. Mas não é porque a gente está infértil hoje que a gente vai ser infértil para sempre. Bem, pelo contrário, senão não seria mãe do Henrique, né? Que hoje está aqui com 4 anos, lindo, maravilhoso, que é a alegria da minha vida. Então, assim, não é uma sentença e a gente tem que persistir, a gente tem que... muitas vezes, que nem a Débora falou, que eu concordo, eu precisei de um tempo,
Nunca vou me esquecer que entre a minha segunda com meus óvulos próprios até a ovulação, eu falei para o Petraco que eu precisava de um tempo para mim, para eu poder me reerguer, para eu poder. Aí que eu procurei a acupuntura, o shiatsu, e aí eu consegui resgatar um pouco a Karina, que estava muito apagada, com a chama bem. Eu precisei fazer coisas que me faziam felizes. E ali eu fiquei uns 4, 5 meses e só voltei depois, quando eu disse, estou pronta de novo. Que coisa mais querida da mãe, a gente está falando de você agora, meu amor. Querido. Então, não desistam, porque é realmente difícil, né, meu amor? Um beijo bem grande para vocês. Faz um coração para as titias. Ai, que lindo. Ai, que coisa mais querida. Uma boa noite cheia de amor para vocês. E até semana que vem, até terça que vem, tá bom? Beijo, beijo, Ana, boa beijo, noite. Rafa, beijo, Débora. Ana, beijinho para Boa Tchau, todos. noite, Henrico. beijo em todos. Tchau, Henrico. Eles sabem meu nome? Sabem, todo mundo sabe. O meu nome Ah, Rico Araújo Ribeiro. E você é o Rico da onde mesmo? Ah, do nosso Tentante, tá bom. Beijo, pessoal. Beijão. Tchau, tchau.